Eu faço primeiro um desafio aqui, do alto da cabeça de vocês. Qual o maior erro de pesquisa que vocês conseguem imaginar aí nos anos recentes? Sei lá, Trump, Bolsonaro, a Brexit, vocês são jovens já ainda de mercado, mas teve essa discussão do Brexit, também teve um erro grande de pesquisa. Quanto que vocês acham que foi o erro de pesquisa nesses eventos? Você chuta aí um número. Quanto que as pesquisas erraram? 5%. Colasso, chuta um número aí. Tão alto? Ah, cara, eu acho que foi um pouquinho mais alto. Não sei, vai uns 15%. Então, vamos lá. Não, então, mas deixa eu... eu acho que isso pode virar um pouco... como analista de sell-side vai fazendo a previsão do resultado antes do resultado da companhia. 6 meses antes, ele faz uma projeção do resultado da companhia, aí depois 3 meses antes ele fala de novo com a empresa, vai mudando e vai fazendo uma nova previsão, aí 2 meses antes faz outra, 1 mês antes faz outra, uma semana antes faz outra e um dia antes faz outra. Então, dependendo de quando você pegar o momento em que você está comparando essa sua pergunta, o número vai ser completamente diferente. Deve ter, assim, erro de 50%. É justamente isso que é importante. Deve ter erro de 1% quando chegar um dia antes. Perfeito, é justamente isso que é importante. As pesquisas, o maior erro das pesquisas, em todos esses que eu levantei aí, que na cabeça você deve imaginar que é o maior erro das pesquisas, é 3,5 pontos percentuais. Tá? Mas quando? Na verdade, não, na semana da eleição. Aí o meu ponto é... Não, então, meu ponto é, a pesquisa não é errada. O que está errado é o analista. Né? Assim, então, assim, não adianta você olhar... É exatamente o ponto do André. Não adianta você pegar o dado de hoje e falar, olha, o que está acontecendo hoje é o que vai sair na urna daqui a 10 meses e ele tomar isso como verdade absoluta. Essa é a diferença entre a pesquisa e o analista político, né? Que deveria olhar a pesquisa e falar, peraí, isso aqui é a foto, o que vai acontecer no filme? Tá? Assim, o que a gente tem nessa eleição que acho que vai ajudar um pouco, talvez, a credibilidade dos institutos. Olha eu aqui fazendo uma aposta 10 vezes antes, mas dos dados que a gente vai acumulando aqui nos últimos meses, vários estudos que a gente está fazendo, o que pode ajudar um pouco a vida dos institutos nesse ano, nessa eleição especificamente? Assumindo que o pool de candidatos vai ser esse, tá? Que não vai mudar aí a oferta de candidatos, vai ser essa aí que a gente já sabe. Então, você tem Lula, Bolsonaro, Moro, Dória, Ciro Gomes ali como os principais candidatos, aí pode aparecer alguns menores, mas esses são aí os principais candidatos da eleição. Tá? Tendo isso, o que a gente vê? Todos eles têm uma coisa especial em que a imagem deles é muito consolidada, especialmente a do Bolsonaro. Tá? Então, assim, hoje, mais de 90% dos eleitores do Bolsonaro dizem que não vão mudar de voto, tem certeza absoluta que não vão mudar de voto daqui até a eleição. E você faz de várias outras maneiras esse tipo de pergunta, o que pode mudar o seu voto, o que te interessa, qual que é o principal problema, a gente vai fazendo de várias maneiras. Os eleitores do Bolsonaro não tem nenhuma dessas perguntas que dê alguma coisa abaixo de 70%, 75% de convicção no voto dele. Então, assim, é muito difícil ver o Bolsonaro perdendo o voto. Ele tem uma dificuldade de ampliar voto. Tá? O Lula, por sua vez, ele tem uma parte relevante que também tem uma convicção de voto muito alta, tá? E tem uma parte ali que é o eleitor marginal, que é o cara que até assume que poderia votar em outro candidato, mas que não tem ninguém ali melhor no momento, é um cara que pode, um pouco mais volúvel, mas esse eleitor é relativamente pequeno em relação ao que ele tem hoje. O Lula, na última pesquisa que a gente encomendou aqui na XP, mas você pode olhar qualquer outra pesquisa pública, ele tem cerca de 40, no nosso 44, que a gente encomenda, o Bolsonaro 24, tá? Tem uma diferença de 20 pontos. Que sejam, vamos colocar o maior erro das pesquisas para os dois lados, tá? O Lula vai ter 40 e o Bolsonaro vai ter 30. Assim, o importante para a gente, como analista, não é discutir há 10 meses da eleição se a gente está um ponto para lá ou para cá, isso é absolutamente irrelevante. Tá? Assim, é relevante a gente entender que a gente tem dois atores importantes, que um tem, hoje, a olhos de hoje, parece sim ter mais intenção de voto que o outro, e o que pode mudar. Então, hoje, o eleitor, assim, o que eu falo para os meus clientes aqui, tá? Qual que é o eleitor mais importante dessa eleição para a gente que é analista? É você olhar o eleitor que hoje diz que vai votar no Lula, mas que ele admite de alguma maneira que ou ele pode votar em outro candidato, ou que ele não está convicto no voto dele, porque se esse cara não sair dali, tá, as pesquisas vão mudar muito pouco daqui até até a eleição, e as pesquisas vão dar no dia da eleição que estão dando hoje. Então, assim, a gente tem que entender o que pode mudar. Então, esse é o eleitor que a gente mais estuda. Tá? Então, a gente estuda também eleitores que rejeitam Lula e Bolsonaro simultaneamente, por exemplo, para saber se eles podem ir para uma terceira via,
Tá? Então, se a gente estuda grupos de eleitores que a gente entende que são aqueles que têm maior probabilidade de mudança, para tentar entender, esse cara vai mudar ou não? Se sim, para onde ele vai? O que pode fazer ele mudar? Então, quando eu começar a ver uma campanha batendo num ponto que eu sei que é uma vulnerabilidade de um outro candidato, eu falo, olha, isso aqui é uma coisa que pode dar certo. Então, na lógica do André, é olhar e falar, olha, peraí, isso aqui é a foto, mas o filme pode mudar. O que está com cara um pouco nessa eleição é que as coisas estão um pouco mais cristalizadas do que eram em 2018, por exemplo. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que pode ser que, acho que não com esses números de hoje, tá? Acho que devem oscilar alguma coisa, mas acho que as oscilações que a gente vai ver talvez sejam menores do que a gente tem na cabeça de que aconteceram em outras eleições, especialmente presidenciais. Tá? O eleitor está mais interessado na eleição presidencial hoje do que ele estava em julho do ano eleitoral em 2018. Então, assim, a gente está muito na frente no calendário. Mas o eleitor, assim, a gente faz para outras, para governador, para senador, o cara não sabe de nada. Ninguém está olhando, tá assim, só um cara lá muito que nem a gente, que olha muito política, tá, o cara sabe o que está acontecendo, mas, no geral, a população não está nem aí, não sabe o que está acontecendo, exceto para presidente. Para presidente, o cara está olhando. Então, é um pouco mais difícil de mudar, tá? Mas, assim, eu concordo plenamente com o André, tá? Então, assim, a gente tem as pesquisas, elas não são ruins, mas você tem que olhar com visão de analista, não olhar a foto hoje e falar, olha, hoje a foto de hoje é o que vai acontecer lá. Ou se você acha que vai acontecer isso, você tem que explicar o porquê, né? Que é um pouco do que eu tentei fazer aqui, do porquê que eu acho que pode até mudar mais pouco. Ô, Vitor, e com a foto que a gente tem hoje, cara, qual que é a chance de uma terceira via, dado esse contexto que você trouxe, né? Que tem pessoas que votam independentemente no Lula, não importa o que aconteça, tem aquela pessoa que não está encontrando uma solução e vai votar no Lula por conta disso, a mesma coisa para o Bolsonaro, enfim, quando a gente pega, né, ali, qual que é o tamanho do eleitorado que hoje não vota nem no Lula nem no Bolsonaro e aqueles que possivelmente possam migrar para essa terceira via? É factível ter, dado a foto de hoje, uma terceira via num segundo turno ou não? Olha, a gente vê analistas aqui escrevendo no jornal, falando na TV, não sei o quê, de que tem mais voto não para Lula e Bolsonaro do que para os dois, tá? Assim, eu não consigo ver em nenhuma pesquisa esse argumento ser verdadeiro, tá? A soma de Lula e Bolsonaro, em qualquer pesquisa que você juntar, pode questionar um instituto ou outro, você pode escolher o instituto que você quiser, tem mais voto para os dois do que para o resto, tá? Então, assim, não tem, somando os dois, tem mais do que para o resto. Se você somar as rejeições, é um negócio meio esquisito, né? Porque a pergunta de rejeição é uma pergunta de convicção de voto. Você pode fazer ela de algumas maneiras diferentes, mas você pergunta basicamente se o cara vai votar com certeza, poderia votar, não votaria de jeito nenhum ou não conhece. Tá? Os institutos variam um pouco de como pergunta, mas no fim é a mesma pergunta. Tá? E aí, essas perguntas tem que tomar 100. Né? Então, assim, não adianta você somar a rejeição do Lula com a do Bolsonaro, que está errado. O que você tem que olhar é pegar a pesquisa e falar, olha, qual a proporção, quantos eleitores tem aqui no Brasil que rejeitam os dois simultaneamente? Chuta quantos são esses caras? Chuta aí. 30%? Não, são 15%, cara. Assim, então, assim, não tinha nem ideia para chutar essa. Então, são 15% dos eleitores que rejeitam os dois simultaneamente. Não é pouca coisa, tá? Não quer dizer que um candidato à terceira via não consiga ir além desses 15%, porque ele pode pegar um cara que poderia votar no Lula, poderia votar no Bolsonaro, botar uma melhor proposta e tomar esse cara, tá? Não quer dizer que ele não pode expandir isso, mas também não é um número que dá para a terceira via ali uma grande via de largada, tá? Assim, um grande espaço na largada. Eles têm uma vida muito difícil e a gente já conversou com as candidaturas de terceira via aí à disposição, a gente já conversou com todos eles, e eles, em graus diferentes, sabem do tamanho do desafio. Tá? Então, assim, ninguém nega que é um desafio, sim, ir contra Lula e Bolsonaro, um com a máquina na mão, enfim, com um eleitorado do eleitorado que tem bastante fervoroso, que é difícil tirar voto, e o outro que, enfim, o presidente popular, que, enfim, está voltando depois, enfim, de todos os eventos que a gente sabe, que também é difícil, tá? Então, assim, eles têm o melhor candidato posicionado de terceira via hoje, chega mal e mal e chega a 10% de intenção de voto, aí depende da pesquisa que você pega, que é o Moro, o Ciro, às vezes eles batem 10, depois voltam um pouquinho, então, assim, para você passar do Bolsonaro, que tem 25%, tem muito chão pela frente e tem pouco voto disponível. Tá? Então, eles têm uma vida difícil. Mas tem demanda, né? A população tem uma parcela razoável que está procurando alguém. E só colocando um ponto adicional, eu fico me perguntando, quer dizer, dada a escolaridade do médio do brasileiro, e para quem são feitas essas perguntas,
será que eles entendem a pergunta? Quer dizer, você rejeita Bolsonaro, você rejeita Lula simultaneamente, ou mesmo individualmente quando a pergunta é feita? Quer dizer, dada a escolaridade do brasileiro, eu tenho dificuldade de entender se essa pesquisa consegue capturar corretamente, porque eu não sei sequer se o eleitor ou o povo na rua entende a pergunta. Então é super complicado o seu trabalho, porque essas pesquisas eu acho que são muito baseadas em perguntas que sequer os eleitores entendem. Então, realmente é um trabalho extremamente difícil e desafiador ser analista político. É por isso que eu tento não me envolver no assunto. André, assim, só para deixar claro aqui, acho que eu não fui muito claro quando eu falei. Esses 15% a gente não é uma pergunta direta, tá? A gente faz a pergunta lá de rejeição, como todo mundo faz. O que eu faço, eu cruzo os dados depois. Então, eu tenho as respostas individuais ali, todas as respostas individuais de cada eleitor, sem identificação, tá, gente? LGPD, tal, tudo certinho. E a gente depois cruza, como analista, olhando aqui como dados, aí eu vou lá e cruzo e falo, pô, o que o cara respondeu sobre o Lula, o que ele respondeu sobre o Bolsonaro, e aí eu vou lá e cruzo, tá 15%. Eu não faço a pergunta direta, você rejeita os dois ao mesmo tempo? Então, a gente tenta simplificar, porque, assim, realmente, e a gente... Eu trabalho encomendando pesquisa já, vai fazer agora 4 anos, a gente já fez mais de 100 mil entrevistas aqui no Brasil. Assim, a gente tem uma boa noção do que dá para perguntar, até o ponto do que dá para perguntar, do que não dá, o como. Um grande desafio de fazer pesquisa no Brasil é esse. É como você montar um bom questionário. Esse é o primeiro desafio de muitos, né? Depois é metodologia, divulgação, ponderação, todos esses problemas. Mas montar o questionário é super importante e a gente, enfim, tenta fazer isso da melhor maneira possível para que a gente dê o melhor resultado. No fim do dia, a gente quer que os investidores tenham a melhor informação para tomar a sua decisão de investimento. A gente não está aqui para dar boa notícia, má notícia, notícia que a gente gosta ou deixa de gostar. A gente tenta dar para os nossos clientes e investidores aqui da XP o que a gente acha que, enfim, é mais provável, o que está acontecendo, o que vai acontecer, para que eles tomem a decisão pessoal de investimento.